Boa noite, boa noite. Vamos começar a nossa live devocional de hoje. Dei uma atrasadinha, mas relevem, ainda tô arrumando minhas coisas aqui. Normalmente a gente já deixa aqui o escritório organizado, né, pra gente poder fazer. E eu pensei que tava tudo arrumadinho aqui só para sentar e fazer a live. E de repente o Ailton tinha levado a extensão aqui para ligar a iluminação, já carregador, as baterias, tudo. Boa noite, Luana. Vai enviando aviãozinho para todo mundo para a gente poder começar o mais rápido possível. Dei uma atrasadinha, mas cheguei. Como vocês estão? Como que passaram o final de semana? Boa noite. Vou enviar aqui para as meninas, para a gente poder começar. Boa noite, Nayara. Como vocês estão? Paz do Senhor, Consuelo, boa noite. Boa noite, missionária Maria Ribeiro. Saudades de você. Como vocês estão? Já manda lá no grupo. Compartilha aí, envia aviãozinho para todo mundo para a gente poder começar. Tava contando aqui que a gente deu uma atrasadinha, mas foi rapidinho. Pensei que estava tudo organizado aqui, mas ainda não estava, mas eu corri e deu certo. Então já envia para as amigas, manda aí pelo menos 3 aviãozinhos para a gente poder começar. Hoje estou com camisa da nossa conferência do ano passado. Isso já é spoiler do que está vindo esse ano. Então, quem aí já participou da nossa conferência do ano passado, quem não participou ainda, já vai salvando uma data que em junho, nos dias 14 e 15, será a nossa segunda edição da conferência. Assim, a gente já está preparando tudo. Nesse final de semana a gente já fez uma reunião para alinhar algumas coisas da conferência. Então, logo mais eu trago mais informações, mais detalhes para vocês, para a gente poder realizar esse evento. Vai ser muito bom, vai ser maravilhoso. E sábado passado, né, foi nosso encontro de mulheres. Sim, foi lindo o que Deus fez. Foi lindo o movimento, a palavra, o louvor foi perfeito. Então, assim, Deus tem se manifestado de uma forma nova em cada encontro, trazido uma palavra, assim, diferente em cada encontro, mesmo que a gente está trabalhando debaixo de uma direção, de um tema, que é florescer e frutificar. Então, ele está nos dando uma direção debaixo dessa palavra. Então, Deus tem nos abençoado muito, nos edificado a cada encontro de mulheres. Então, você que ainda não participou, a gente transmite de forma online também. Então, não deixei salvo, né? Eu transmiti, mas eu não salvei no Instagram. Mas eu vou ver se eu consigo compartilhar no YouTube. E aí eu compartilho para vocês assistirem e verem como foi esse extraordinário que Deus fez. Já dei o recado, né, da nossa conferência. Para quem fica me perguntando das palhetas de cores, próximo encontro de mulheres é dia 12 de abril, segundo sábado de abril, e a cor é a paleta de outono. São tons de terrosos, tom de marrom, tom de laranja, tom de amarelo. Quem quiser, me chama no privado que eu já mando a paleta. Vou estar divulgando antes, porque tem muita gente que quer comprar roupa, quer escolher uma roupa na cor do tom, então você já se organiza, já procura a sua roupa para poder participar com a gente
e tá ali na paleta, mas não é obrigatório. Ah, eu não tenho, eu não consigo, não tem problema, não deixe vir por conta da paleta de cores, mas é uma coisa que a gente gosta muito, né, da decoração, das cores, para tirar foto, para fazer vídeo, fica muito bonito e traz essa união, né, essa integração. Então, acredito que esses são os avisos. Na bio do meu Instagram tá a lista de espera para imersão. Nossa programação é de daqui 3 meses fazer uma segunda edição da imersão. Então, você que não conseguiu participar dessa, já deixa seu nome lá, porque eu vou entrar em contato primeiro com quem tiver o nome na lista e depois eu vou abrir para todo mundo. Por quê? As vagas são limitadas. O espaço lá que a gente fez, ele cabe 24 pessoas, assim, bem apertadinhas, né? Então, a gente precisa que todo mundo que queira participar já se inscreva para a gente dar prioridade para essas pessoas. A Consuelo, ela é uma graça. Ela assiste online, mas mesmo online ela usa a paleta de cores. Isso é unidade, gente. É você se sentir pertencente a um movimento, independente da distância, independente da localidade. E eu só queria que as férias de vocês tivessem dado no encontro. Infelizmente vai ter passado, vocês vão embora, já vai ter passado, não, vai ser antes de ter o encontro, né? Vão ser só 15 dias, não vai dar tempo. Mas Deus sabe de todas as coisas, tenho certeza que vai chegar um momento que vai dar certo. Isso mesmo, para se sentir próxima da gente, esse é o intuito. Então, assim, a gente já tá chegando aqui nos nossos 10 minutos de tolerância para esperar todo mundo chegar. Acredito que os recados são esses, né? Enviar para as amigas, lista de espera da imersão, aviso, né, do salve data da conferência. Não sei se vocês acompanharam, hoje saiu mais um vídeo do nosso encontro. Nossa, tá lindo, gente. Meu coração chega a errar as batidas. Então curtam, comentem, compartilhem para a gente alcançar mais mulheres e o reino do Senhor ser expandido, amém? E aí, estão prontas? Vamos fazer nossa oração inicial para a gente poder começar mais um devocional. Já chamou todo mundo? Podemos começar? Tô sentindo falta de algumas pessoas aqui. Manda esses aviãozinhos e vocês reagem aí no coraçãozinho. Não me deixe falando sozinha, não. É igual a Consuelo falou, a gente tem que se sentir perto. Vocês reagem, vocês comentam, não me deixe aqui sozinha. Não estou olhando para a câmera, estou olhando para as minhas mulheres. Ó a intimidade. Então vamos orar? Espírito Santo de Deus, nesse momento eu quero te pedir, Pai, a tua graça, a tua unção sobre as nossas vidas, o teu discernimento, Pai. Senhor, eu te peço que o Senhor venha nos direcionar em mais um devocional, que não venha ser as minhas palavras, mas que venham ser as tuas palavras, direcionando cada mulher nessa noite. Pai, vai entrando nas casas, vai entrando na família, vai tocando vidas, vai transformando caráter, vai transformando comportamento, vai transformando, Senhor, cada uma delas através da tua palavra que é viva e eficaz. Pai, que a tua palavra venha produzir vida, que a tua palavra venha produzir conforto, que a tua palavra venha produzir confronto se necessário, Pai, mas que ela venha produzir aquilo que lhe apraz. Espírito Santo de Deus, eu te peço, manifesta-te, Senhor, através desse simples encontro online, mas que a tua presença venha estar conosco, que a tua presença venha estar em cada lar, que o Senhor venha nos conduzir em cada palavra, em cada direção, em cada compartilhamento. É o que eu te peço, Senhor, nessa oração inicial, em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos começar? Nosso devocional de hoje está com um tema muito forte. Eu estou costumando estudar no dia anterior, né, para ter mais tempo de assimilar a palavra. Dia de segunda-feira é meio corrido, né, por conta do trabalho. Então eu já chego mais ou menos no horário, então eu prefiro estudar no dia anterior, que eu assimilo melhor, que eu estudo melhor, penso melhor na palavra, para poder trazer aqui para vocês no dia de segunda-feira. Então, o nosso tema hoje é: o milagre acontece quando você obedece. Esse bloco, né, de obediência, ele tá muito forte, gente. Se vocês estiverem fazendo o devocional, se vocês estiverem
ouvindo, lendo, meditando, vocês vão perceber que ele está muito forte. E o texto, né, de hoje está em Lucas, capítulo 17, verso 12 ao 19, que diz assim: Ao entrar num povoado, 10 leprosos dirigiram-se a ele. Ficaram a certa distância e gritaram em alta voz: Jesus, mestre, tem piedade de nós. Ao vê-los, ele disse: Vão e mostrem-se aos sacerdotes. E enquanto eles iam, foram purificados. Em algumas linguagens falam, foram curados. E um deles, quando viu que estava curado, voltou, louvando a Deus em alta voz, prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. E este era samaritano. Jesus perguntou: Não foram purificados todos os 10? Onde estão os outros 9? Não se achou nenhum que voltasse a louvar a Deus a não ser esse estrangeiro? Então lhe disse: Levante-se e vá, a sua fé o salvou. Essa passagem é uma passagem muito conhecida, que é a passagem ali dos 10 leprosos. O texto, né, como já traz, a gente percebe que havia alguns leprosos do lado de fora da cidade. Por quê? A lepra, ela era uma doença contagiosa. Era como se fosse na época do Covid. As pessoas, elas não podiam estar em contato uma com a outra se não transmitia a doença. A lepra era da mesma forma. Só que a lepra era uma doença de pele. Era como se fosse um câncer de pele hoje. Só que se você encostasse na outra pessoa, seria transmitido. Então, como não havia medicação para a cura dessa doença, como não havia uma especialidade médica para tratar essa doença, as pessoas que eram leprosos, elas eram excluídas da sociedade. As pessoas que tinham essa doença, elas eram retiradas de perto das pessoas, eram retiradas dos seus trabalhos, eram retiradas da sua família, era retirada da sua casa, era retirada da sua cidade, era totalmente isolado de fora da cidade. Então, aqueles homens, né, aqueles 10 leprosos, eles estavam de fora da cidade. E Jesus, ele estava fazendo um trajeto. Jesus estava no caminho. E é tão interessante, né, que o versículo, o louvor que está no nosso devocional hoje, ele vai se chamar No Caminho do Milagre. E o que a gente percebe? Que Jesus, eles estavam em um caminho e aqueles leprosos se encontraram com Jesus no caminho. Eles se colocaram no caminho do milagre. E é tão interessante porque eles começam a clamar, mesmo distante, eles começam a clamar e dizer: Jesus, mestre, tem piedade de nós. Então, a primeira coisa que eu gostaria de transmitir para vocês nessa noite é que vocês precisam se colocar no caminho do milagre. O que eu quero transmitir para vocês nessa noite é que existem lugares aonde os milagres acontecem. Existem lugares onde são mais propícios dos milagres acontecerem. Existem pessoas que são mais próximas de Deus e que podem potencializar que esse milagre ocorra. Algumas pessoas, elas têm receio, né, de ir à igreja, têm receio de congregar, mas a congregação, a igreja é um local onde é mais propício do milagre acontecer. É claro que se Deus quiser falar com você, se Deus quiser fazer um milagre na sua vida, Ele pode fazer na sua casa, Ele pode fazer na sua rua, Ele pode fazer onde você estiver, mas em muitos momentos é necessário a gente se colocar no caminho do milagre, é necessário a gente ir até o milagre, é necessário a gente colocar numa rota de colisão para se encontrar com o nosso milagre. E aqui é tão interessante que a gente vem ver que a maioria dos milagres que aconteceram na Bíblia, as pessoas iam até Jesus, as pessoas se colocavam no caminho, as pessoas se direcionavam a Jesus. A gente percebe que existem milagres que as próprias pessoas iam até Jesus, como a mulher do fluxo de sangue. Ela não podia sair de casa, ela não podia encostar nas outras pessoas, ela não poderia acessar outras pessoas, mas ela se colocou no caminho
caminho do milagre. Ela se colocou no caminho de Jesus. Ela foi até ele, tocou na orla do seu manto e foi curada. Assim, nós vemos várias pessoas na Bíblia que foram até Jesus e foram curadas. Mas tinham pessoas que não conseguiam ir até Jesus. Então, eles tiveram intercessores, pessoas que clamaram por eles para que fosse curado. Na mesma passagem, a gente vê Jairo. Jairo, ele vai interceder pela sua filha. Uma filha que estava doente. Ele vai até Jesus e clama por alguém. Então, a pessoa não estava no caminho do milagre, mas alguém que o amava estava. Alguém clamou por ele, alguém intercedeu por ele para que aquele milagre viesse a acontecer. Então, o primeiro tipo de pessoa, ele se coloca no caminho do milagre. O segundo tipo de pessoa, ele não tem forças, ele não tem condições de estar no caminho do milagre, mas alguém intercede por ele. E há também um terceiro tipo de pessoa que eu identifiquei, que é um tipo de pessoa que ela não tem condição de chegar até Jesus, mas que os amigos, que as pessoas que estão próximos levam ela até Jesus, que elas levam ela ao encontro do milagre. É um exemplo do paralítico que foi levado por 4 homens, a gente costuma dizer por 4 amigos, aonde eles retiram o telhado da casa que Jesus estava e descem ele pelo telhado para que ele se encontrasse com Jesus. Então entenda uma coisa, se você está indo ao caminho do milagre, o milagre pode acontecer na sua vida, o milagre pode chegar até você. Não, eu não estou a caminho do milagre, mas eu posso interceder por alguém, eu posso levar alguém, eu posso chamar a cura para a vida de alguém. Ok, ótimo. Não, eu não consigo ir até Jesus sozinho, mas tem pessoas que me levam até Jesus, assim como esse paralítico foi levado por 4. Então a gente percebe que tem 3 circunstâncias, mas todas elas foram até Jesus de forma direta ou indireta. Assim como esses leprosos, eles foram até Jesus para clamar pelo seu milagre. Então não existe milagre fora da presença de Deus, não existe milagre fora do caminho do Senhor, não existe milagre longe da presença dele. Então a primeira coisa que a gente aprende é que para o milagre acontecer na nossa vida, nós temos que buscar ao Senhor, buscar incessantemente, buscar enquanto se pode achar, clamar-me-ei, a Bíblia diz, clamar-me-ei e me achareis quando me buscares. Então entenda que não há outra trajetória a não ser clamar, não há outra fonte a não ser ir até Jesus. Se você quer um milagre, se você precisa de um milagre, ou você vai até Jesus, ou alguém intercede por você, ou alguém te leva até Jesus. Mas todos os caminhos é Jesus. Ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Então entenda que isso é necessário para que o milagre aconteça. E aí, quando a gente medita nessa passagem, que a gente começa a ver esse devocional, a gente entende a importância da gente convidar outras pessoas. Convidar para um encontro como esse, convidar para uma imersão, convidar para uma conferência, convidar para o culto. Porque através de uma intercessão sua, através de você levar alguém até Jesus, essa pessoa pode receber um milagre, pode receber uma cura, pode receber uma libertação. Então entenda que para o milagre acontecer, você tem que estar na presença de Jesus. Seja você indo até Jesus, seja você levando alguém até Jesus, seja você intercedendo por alguém até a presença de Deus. Então esse é o caminho do milagre. Mas quando a gente observa que aqueles leprosos eles estavam distantes, aqueles leprosos estavam isolados, essa é uma artimanha que o inimigo tem usado até nos dias de hoje. Isolar as pessoas, para que elas não se aproximem, para que não haja comunhão, para que não haja interação, para que não haja essa conexão que nos aproxima de Deus. Porque quando você está sozinho, você é um alvo fácil. Já percebeu como é uma manada? Uma manada de qualquer tipo de animal. Se você observar aqueles filmes de safari, se você observar aqueles filmes e séries que tem, você vai perceber que quando um leão ele quer atacar uma manada, ele pega aquele que está mais só,
Ele pega aquele que está mais fraco, aquele que está mais distante. Então você precisa estar próximo de pessoas para que elas venham ser uma proteção, para que elas venham te dar apoio, para que elas venham te fortalecer, para que elas venham te ajudar no dia mal. Para isso que nós nos reunimos, para isso que nós estamos em comunhão, para ser um corpo, o corpo de Cristo, o corpo que precisa da conexão para se manter vivo. Se você corta um dedo, a parte que é cortada morre. Como uma planta, se você corta um galho, a parte que é cortada morre. Você não pode ser cortado do corpo de Cristo. Você não pode se desligar de estar em comunhão com as pessoas. Entenda isso, é de extrema importância. Os leprosos não estavam sozinhos. Eles estavam doentes, estavam isolados pela doença, mas até na doença eles se encontraram. Até nesse momento de enfermidade eles se encontraram. E eu quero deixar um alerta. Cuidado com as pessoas que você tem se aliançado. Porque às vezes a gente se aliança com quem tem a mesma enfermidade que a gente. Às vezes, em vez de buscar uma pessoa que traga a cura, a gente procura alguém que vai simplesmente nos acalentar. Não vai ser uma pessoa que vai trazer uma palavra de confronto para você mudar, mas simplesmente uma palavra, não é assim mesmo, bater no seu ombro e falar que tá tudo bem. Ei, fuja de pessoas assim. Esteja ao lado de pessoas que vão te corrigir. Vai doer, vai, mas é necessário. Esteja ao lado de pessoas que, quando necessário, vão te orientar, vão te direcionar para que a sua cura, para que o seu milagre aconteça. A gente percebe que na Bíblia, algumas pessoas só foram curadas porque elas ouviram falar de Jesus. Alguém falou de Jesus para elas, alguém trouxe a direção para elas. Então nós precisamos ter esse tipo de pessoas na nossa vida. E aqueles leprosos, eles já tinham ouvido falar de Jesus. Por quê? Quando Jesus passa, eles reconhecem que era Jesus. Eles entendem que eram Jesus. E ali eles começam a clamar a Jesus. E o interessante é que Jesus dá uma ordem. O milagre, ele não acontece de forma instantânea. Você sabe que na Bíblia tem milagres que Jesus vai lá e toca e o milagre acontece. Tem milagres que Jesus libera uma palavra, fala ser limpo, seja curado, seja liberto e o milagre acontece. Mas aqui é um caso atípico. O que acontece aqui? Uma palavra é liberada, uma ordem é liberada, uma direção é liberada e o milagre só acontece quando eles obedecem. Se Jesus tivesse dito, vão e mostrem ao sacerdote, e eles ficassem parados, não teria cura, não teria milagre. Mas Jesus libera uma palavra e diz, vão e mostrem-se ao sacerdote. O que eles fazem? Obedecem. Quando eles obedecem, eles se direcionam até o sacerdote. Eles se direcionam até aquele homem que era a autoridade da lei. Era a mesma pessoa que havia condenado eles, porque só o sacerdote podia avaliar o corpo deles e falar assim, é lepra, se afasta da sociedade. Então a mesma pessoa que tinha dado a sentença deles de isolamento, era a mesma pessoa que teria que dar a sentença de cura. Então Jesus vai lá e dá uma direção para eles, vai e apresente-se ao sacerdote. E quando eles chegam até aquele lugar, antes deles chegarem, o milagre acontece. No processo, o milagre acontece. Então, às vezes, você está num momento onde você espera uma palavra, espera uma direção e acha que o milagre na sua vida vai ser instantâneo. Mas, muitas das vezes, Deus está trabalhando nas nossas vidas por meio de processos. O que isso significa? Deus vai liberar uma palavra, mas o milagre não será instantâneo, ele será gradativo. Será um dia de cada vez, será um mês de cada vez, será um ano de cada vez. Então entenda que o Senhor, ele realiza milagres de forma gradativa. Ele realiza mudanças de forma gradativa, principalmente quando se trata de caráter. Porque a lepra, naquela época, era uma doença que era totalmente difícil, era impossível, não tinha cura. Mas através de uma palavra de Jesus e através da obediência deles, houve um milagre. E aqui o interessante é que todos os 10 foram curados, mas cada um tinha sua prioridade.
Um estava com a prioridade de voltar para sua casa, de voltar para sua família que não via, de ter o afeto dos seus familiares, de dar um abraço em quem não via. E só um teve a prioridade de voltar e agradecer a Deus que tinha feito o milagre. E muitas das vezes na nossa vida nos falta essa gratidão de voltar para agradecer, de voltar e celebrar o Senhor pelo que Ele fez. Às vezes a gente pede uma vitória, mas a gente não faz o culto de ação de graça. Às vezes a gente pede um milagre, mas a gente não conta o testemunho. Às vezes a gente pede o livramento, mas a gente não conta o testemunho. Tantas vezes a gente recebe de Deus, mas a gente não agradece. A gente recebe de Deus, mas a gente não volta para louvar Ele, reconhecer que foi Ele que fez. E isso é muito importante. E apenas um leproso fez isso. E ali, quando ele volta, né, para agradecer, Jesus vai questionar: uai, mas não eram 10? Só um voltou para agradecer? E o mais interessante é porque naquela época os judeus eles não se davam com os samaritanos. Os samaritanos eram um povo excluído. Então aquele homem ele era duplamente excluído. Ele era excluído por conta da sua lepra e ele era excluído por conta do seu povo, por conta da sua cultura. E ali é tão interessante que Jesus ele vem ressaltar qual era a sua cultura, vem ressaltar quem aquele homem era. Ele vai falar assim: uai, só esse estrangeiro? Só ele que voltou? Tipo, aqueles que eram conhecedores da lei não voltaram para agradecer, mas esse homem que tem uma lei mistificada, onde ele tem uma lei que não é o princípio, não é o povo que herda a terra prometida, não é aquele que vem da linhagem de Davi, ele vem aqui e volta para agradecer. Então Jesus reconhece que ele era um samaritano e que mesmo assim ele havia voltado para agradecer. E o interessante é que quando a gente obedece, o milagre acontece. E o mais interessante é que quando nós reconhecemos o que Deus fez, quando nós agradecemos, quando nós celebramos o que Deus fez, além de receber o milagre, nós recebemos a salvação. Aquele homem, ele vem receber uma palavra de Jesus que vem dizer: vá, porque a tua fé te salvou. Ele ganhou algo que nenhum dos outros 9 ganharam. Ele ganhou a sua salvação. Algo que ninguém pode arrancar dele. Algo que garante a vida eterna. Algo que é mais precioso do que a própria cura dele. Algo que é mais precioso do que bens materiais. Algo que é bem mais precioso do que tudo que a gente pode alcançar nessa vida. Então, quando nós estamos no caminho do milagre, quando nós buscamos a pessoa certa que é Jesus, nós conseguimos, além do milagre, voltando para agradecer, nós conquistamos algo maior. Nós conquistamos um relacionamento com Deus, uma intimidade com Deus, a qual nós não tínhamos antes. Então a gente percebe que Jesus, ele é o caminho do milagre. Jesus, ele é a direção de todos os milagres que podem acontecer na nossa vida. E o que eu acho interessante é porque quando a gente observa esse texto, a gente percebe que a obediência ela gera um certo desconforto. Ela nos tira da zona de conforto. Por quê? Apresentar ao sacerdote era passar por uma situação de humilhação. Como eles iriam entrar na cidade? Como eles seriam recebidos na cidade? Será que deixariam eles entrar? Será que o sacerdote o receberia? Então, assim, estar neste lugar de se apresentar ao sacerdote é se auto-humilhar. É abrir mão do orgulho, é abrir mão das suas próprias convicções para crer em uma palavra liberada de Jesus. E quando a gente percebe isso, muitas das vezes nós percebemos que Deus ele nos testa quando nos dá uma direção. A direção era uma direção que para eles não fazia sentido. Como que alguém doente vai se apresentar ao sacerdote? Mas eles recebem a palavra, eles recebem a direção e através daquela direção eles obedecem. E eu me lembro de Abraão. Deus dá uma direção para Abraão: sai da tua terra e da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. Não fazia sentido. Abraão não sabia onde era a terra, não sabia qual era o propósito, não sabia o que Deus tinha para ele. Só tinha uma palavra, só tinha uma direção. Mas Abraão se moveu debaixo da palavra de Deus. Ele obedeceu independente das circunstâncias. Ele obedeceu independente do que as pessoas
iriam dizer. Ele obedeceu independente do lugar onde ele estava. Ele saiu da zona de conforto, saiu de perto da sua família, saiu de perto dos seus pais e foi para o lugar que Deus mostrou. Então, muitas das vezes, quando Deus nos dá uma ordem, é difícil obedecer, é inseguro, às vezes a gente se sente preocupado, às vezes a gente fica com medo, com falta de fé, mas é necessário e é extremamente importante obedecer à voz de Deus, para que os projetos dele se cumpram, para que a palavra dele se cumpra, para que a promessa de Deus se cumpra. Porque muitas das vezes na Bíblia, nós vemos que Deus condiciona o cumprimento da promessa dele com a nossa obediência. Ele condiciona o milagre com a nossa obediência. Se nós não obedecermos, não tem milagre. Se a gente não se submeter, o milagre não acontece. Se a gente não renunciar, a vitória não chega. Então entenda que Deus, ele requer algo de nós. Muitas das vezes Deus vai nos dar uma direção. E a direção pode não parecer tão clara, mas nós precisamos nos movimentar. E tem uma frase muito legal que eu gosto, que ela fala assim, que Deus responde às nossas respostas. Deus vai te dar uma direção, mas às vezes o próximo passo só vai vir depois da sua resposta, só vai vir depois do seu posicionamento, só vai vir depois que você começar a agir. Então, qual tem sido a sua resposta? Qual tem sido a sua resposta? Missionária Maria Ribeiro colocou aqui, eu gosto de dizer que a obediência gera milagres, isso é uma verdade. A obediência gera milagres, se você não obedece, não tem como você esperar milagres. E eu gosto de dizer que a obediência é a linguagem do amor de Deus. Muitas das vezes a nossa linguagem do amor é um toque físico, é presentes, é tempo de qualidade, mas o que Deus espera de nós é a obediência. O que Deus espera de nós é que nós venhamos obedecê-los, independente das circunstâncias, independente do quadro, independente do momento, porque às vezes a gente espera condições favoráveis para obedecer, mas isso não é a direção de Deus. Nós temos que obedecê-lo independente. E a Consuelo colocou, e a desobediência às vezes dói muito. A obediência dói, mas a desobediência dói mais. Por quê? Porque gera consequências. Às vezes gera atraso na promessa, às vezes pode gerar até o cancelamento da promessa. Às vezes nós nos distanciamos tanto da vontade de Deus que não tem como mais essa promessa se cumprir. Então nós precisamos ter muito cuidado para estar no caminho do milagre, para estar alicerçadas de acordo com a vontade de Deus, estar cumprindo a direção que Deus nos dá. E quando nós temos, um alvo, quando nós queremos um milagre, seja num casamento, seja na vida financeira, seja em qualquer área da vida, nós precisamos estar em obediência. Nós precisamos obedecer à direção de Deus. Nós precisamos obedecer à palavra de Deus para que isso aconteça nas nossas vidas. E através da nossa obediência, através da nossa resposta, Deus vai nos dando mais direções. Deus vai nos dando mais clareza. E aqui, no devocional de hoje, ele vai falar muito sobre isso. E a gente percebe que, às vezes, nós queremos condicionar a obediência com a nossa própria capacidade. No devocional de hoje, a Camila Vieira, ela vai dizer que uma vez ela foi convidada para pregar. E ali ela se sentiu totalmente incapaz, porque ela ainda estava passando por um processo de restauração no casamento dela. Então ela pensou, como que eu vou ministrar para mulheres se eu não estou pronta? Como que eu vou ministrar para mulheres se eu ainda não terminei minha jornada? Como que eu vou ministrar para mulheres se eu ainda não estou no lugar que eu deveria estar? E aqui a gente percebe que Deus, ele faz um milagre no processo. Os leprosos, eles foram curados durante a jornada. Então, para você receber a sua cura, seja emocional, seja espiritual, seja uma restauração do seu casamento, seja ministerial, vai ser durante o processo.
Então, durante o processo, você precisa fazer, durante o processo, você precisa caminhar, durante o processo, você precisa se mover. Você não pode ficar estática, não pode ficar parada, não pode ficar esperando algo vir. Você precisa se movimentar, você precisa entrar no caminho do milagre. E ali, ela começa a procurar, né, uma orientação da coach dela e ela vai falar assim: você pensa que todos os médicos não adoecem? Você pensa que quem é médico não tem enfermidade? Ou seja, toda pessoa está em um processo e é vulnerável, é suscetível a erro e a falhas. Não pense que alguém que está pregando a palavra não vai errar, não vai falhar. Não pense que você vai ser uma esposa 100% que nunca vai deslizar, que nunca vai falar uma palavra mal falada. Não pense que você vai ser uma mãe perfeita, que nunca vai falhar com seus filhos. Claro que nós precisamos melhorar dia após dia. Nós precisamos ter consciência de onde precisamos melhorar. Nós precisamos reconhecer nossos erros, reconhecer nossas falhas e tentar ser melhor todos os dias. Mas acontece que isso não vai nos isentar de errar, isso não vai nos isentar de falhar. Os discípulos, eles falhavam. A gente vê Pedro. Pedro, ele era um homem tão usado por Deus que na sua primeira pregação ele ganhou 3.000 almas. Pedro era alguém tão usado por Deus que até várias coisas, né, que Pedro fazia curava. Então, a gente percebe o quê? Que isso não isentava ele de ter falhas. A gente percebe que ele, sendo seguidor de Jesus, algumas vezes Jesus falou: ei, tá errado, não é assim. Sua boca está sendo usada pelo Satanás. Ele foi lá e cortou a orelha de um soldado. Ele sendo discípulo, ele sendo escolhido por Jesus, ele estando com Jesus há 3 anos e meio, aprendendo, ainda falhou, ainda errou. Então, ei, entenda que você vai errar no processo, mas quando você errar, entenda o seu erro, reconheça o seu erro e busque melhorias. Entenda que você não será perfeita. Tira da sua mente essa ideia de perfeição, porque durante o processo vai ter falha, durante o processo vai ter erro, mas dia após dia Deus vai nos levando a um novo nível, onde vamos melhorando, onde vamos crescendo, onde vamos evoluindo e vamos desenvolvendo. Mas para isso precisamos nos movimentar, para isso precisamos nos mover, para isso nós temos que andar, caminhar, seguir em frente. Não podemos ficar paralisada no erro, na falha, na circunstância. E aqui, né, nós observamos que o chamado dela veio através da obediência. E muitas das vezes Deus tem nos chamado. Me diga o que Deus tem te chamado que você tem fugido. O que Deus tem te chamado que você tem recuado. O que Deus tem queimado ao seu coração e você não tem feito. E aqui a gente percebe que o exercício de hoje, ele é sobre isso. É uma reflexão que diz assim: e você? O que a palavra de hoje e a reflexão trouxeram ao seu coração? O que não tem obedecido? A que você tem dito não e talvez não se sente digno? Do que tem aberto mão por não acreditar merecer ou por não se sentir capaz? Se tem uma palavra, se tem uma direção dada pelo Senhor, obedeça. Pois sua transformação, sua cura, seu milagre vem à medida que você obedece ao comando do Pai. E eu estava meditando nisso, né, e observando quantas vezes a gente é desafiado. Eu me lembro que quando a Elton começou a me convidar para estar ministrando a palavra, não foi bem um convite, foi mais uma intimação. Eu não queria obedecer. Gente, deixa eu contar para vocês, muitas pessoas já sabem desse testemunho, mas tem gente nova por aqui. E, eita, chutei aqui o pedestal caçando minha chinela. Mas tudo bem. Quando eu comecei no meu ministério, eu sempre fiz de tudo. Porque quando Deus nos dá uma direção, às vezes a gente não vai saber qual é o nosso chamado. E a gente descobre como? Fazendo. Eu já participei de coreografia, já participei de coral, já participei de oração, limpava a igreja, fazia liderança de jovens, fazia de tudo. O que colocasse na minha mão eu fazia. E até o que não colocava eu estava lá ajudando. E aí, conheci o Aélio, ele começou a ministrar e começou uma pressão para me louvar.
Ah, você vai ser cantora. Ah, Deus vai te usar no louvor e tararã, tararã. E eu louvava meio que assim, obrigada, né? E os irmãos que lutassem. E aí, estava exercendo o que naquele momento eu acreditava que seria meu chamado. E em certo momento, Deus usa uma pastora para falar para mim que meu ministério era na palavra, que me via pregando. Eu dei um pulo de 3 metros de altura. Eu repreendi ela na cara, gente. Eu falei, tá repreendido. Eu não, pregado é meu marido, vou nada. E ali era uma coisa que era totalmente assim inviável para mim. Eu nunca me imaginei pregando. E ali depois a gente começou a pastorear. Pro Aelton, assim, era muito desafiador ministrar sozinho, porque a gente não tinha obreiro, não tinha liderança, não tinha ninguém. E eu ficava ali nos louvores, no hino da harpa e ele pregando. E em certo momento ele começou a me chamar, né, para ministrar. Pastor Samuel, saudades. E depois eu comecei a ministrar e através disso Deus tem confirmado esse chamado na minha vida. Então, o que eu entendo? Que muitas das vezes obedecer dói. Gente, para fazer uma ministração era uma semana estudando, lendo, eu gravava eu falando e colocava no fone de ouvido, ficava ouvindo. Eu li a ministração não sei quantas vezes. Eu fazia um esboço, até hoje eu faço esboço, né? Mas eu fazia um esboço assim uma semana antes. E isso era muito difícil para mim. Mas eu tive que obedecer a direção que Deus tinha me dado. E através disso, Deus foi fazendo fluir meu ministério. E assim é em todas as áreas. Quando eu comecei o devocional no ano passado, era no Meet, era só nós mulheres da igreja e era muito difícil para mim. Eu tinha que ficar estudando horas, eu tinha que ler horas, eu tinha que fazer um esboço por horas. E de acordo com o que a gente vai fazendo, vai se movendo, Deus vai nos capacitando. O pastor Samuel falava uma frase que eu nunca esqueci, que é que toda promessa passa pelo teste do tempo. Você acha que você vai ficar boa no chamado de um dia para a noite? Você acha que Deus vai falar assim, você é uma pregadora e amanhã você está pregando? Você acha que Deus vai falar, você é uma levita e do dia para a noite sua voz fica maravilhosa? Você acha que Deus vai te dar um ministério e do nada você vai ficar excelente? Do nada seu nome sopra, do nada você começa a ter recursos para fazer uma missão, recursos para fazer algo? Não é assim. Deus trabalha com um tempo e um tempo determinado para todas as coisas. E nós precisamos nos submeter a esse tempo. Se nós não submetermos a esse tempo, a gente não alcança a promessa. A Lorena falou que é o sonho dela, era o meu também, eu não vou ser hipócrita. Você acha que eu não queria, do dia para a noite, estar excelente em algo? Quem toca instrumento mesmo, né? Você vai ter que treinar por anos para você ficar bom em algo. Se eu não me engano, o filho da Lorena, ele toca desde os 4 anos de idade. E hoje ele tem 11, 12. Então ele é muito bom, porque ele treina há muito tempo. Então se você quer ser boa em algo, saiba que você vai ter que dedicar tempo. Saiba que você vai ter que esperar o tempo. Ela falou que acorda cantando igual canarinho. Mas para isso, quanto tempo levou? Qual foi o tempo do processo? Não é do dia para a noite. Não pense que essas coisas, que o chamado, que o ministério é rápido, não. Essa obediência leva tempo. A gente vai sendo esticado, a gente vai sendo moldado, a gente vai sendo expandido para chegar aonde Deus quer que a gente esteja. Então entenda que vai levar um tempo, mas que você precisa obedecer durante esse tempo. Você precisa se submeter ao processo durante esse tempo, para que o milagre venha chegar na sua vida. Então o exercício desse devocional de hoje, ele vem pedir para que você escreva, busca na sua memória, faça uma oração, peça, Senhor, me mostra aonde eu não tenho obedecido. Aonde o Senhor está me falando para obedecer que eu não tenho obedecido. Aonde que eu deveria estar fazendo e eu ainda não estou, eu ainda não me movi, eu ainda não mudei, eu não dei nenhum passo na direção daquilo que o Senhor disse. Então Deus já tem te dado direção, seja através de uma profecia, através de uma palavra, através de um louvor, de uma leitura bíblica, Deus nos dá direções. Então, através dessa direção, coloque aí
Uma, duas, três coisas? 5. Quais são as direções que Deus tem te dado e que você ainda não obedeceu para que o milagre acontecesse na sua vida? E mais, a segunda pergunta é: quais as desculpas, quais as historinhas que você tem contado para si mesmo e para as outras pessoas que ainda não, porque ainda não está obedecendo? Eu tenho uma ótima: falta de tempo. Nossa, eu não tenho tempo. Mas será que é falta de tempo ou falta de prioridade? Fica a dica para mim mesmo. Então, qual tem sido a desculpa? Eu não tenho recurso. Eu não tenho tempo. Eu não sei. Eu não dou conta. Qual tem sido a desculpa que você tem falado? Eu não tenho capacidade. Eu não conheço. Qual tem sido a sua desculpa? Não, ninguém me ajuda. Qual tem sido a sua desculpa? Muitas das vezes nós contamos desculpas para justificar o que nós não temos feito. E a gente não precisa depender de outros para fazer, a gente não precisa depender de palavras de outras pessoas. E a Consuelo colocou algo aqui, mas não terminou. Manda o restante, Consuelo, para me ler. E muitas das vezes é assim, a gente fica dependendo de outras pessoas para fazer. Dependendo de outras pessoas para exercer o ministério. Ela colocou assim: esses dias Deus me mandou passar no posto para abastecer. E eu olhei no painel e pensei: acho que dá. Vou na escola primeiro, depois eu volto no posto. Acabei ficando parada na rua sem gasolina. Isso é o quê? Desobediência. Quando a gente não obedece a Deus nas simples coisas, tem consequências. E ainda bem que foi só uma falta de gasolina, mas olha o constrangimento que gerou. Olha o tempo que gerou até alguém ir pegar uma gasolina para ela, ou até ela ter que chamar um Uber, alguém para pegar para ela, isso por conta de desobediência. Agora imagina isso nas outras áreas da sua vida. Imagina isso no seu ministério. Imagina isso no seu casamento. Imagina isso na sua vida em todas as áreas. Quando nós desobedecemos, gera consequência, gera resultados negativos. Então, muitas das vezes, Deus está nos direcionando, Deus está falando e a gente não obedece. Quais são, né? O que eu não tenho feito? Será que às vezes é um posicionamento que Deus está exigindo de você? Será que é mais tempo devocional, mais tempo de leitura bíblica? Será que é uma dedicação no ministério? Eu não sei qual é, mas peça a Deus para te direcionar, para que você saiba qual é a área que você não tem obedecido. E saiba também quais são as histórias, as desculpas que você tem contado para não obedecer. Amém? A oração de hoje diz assim: Deus amado, Pai da minha vida, eu te peço perdão pelas vezes que eu disse não para a tua direção para a minha vida, Senhor. Eis-me aqui para te obedecer. Usa o Espírito Santo, a tua palavra, os teus profetas para falar comigo. Senhor, eu quero sempre ouvir a ti. Quais os caminhos devo seguir? Não me deixe desviar nem para a direita nem para a esquerda. Dai-me um coração ensinável, Pai. Um coração grato que reconheça a ti em todos os meus caminhos. Eu te peço que à medida que eu ande em obediência, tu me transformes. Me cures, me dê santidade, sabedoria, humildade, uma fé inabalável e que meu caráter seja alinhado ao de Cristo. Que à medida que eu ande nos teus caminhos, eu seja curado, eu seja sarado, eu veja o teu agir na minha vida e por meio da minha vida para a do meu próximo. Que eu quero viver o meu milagre, Senhor. Amém. Eu quero nesse momento orar por você. Essa é a nossa oração do nosso devocional, uma direção, mas que depois, quando você estiver no seu tempo a sós com Deus, você tenha a sua própria oração. Pedindo a Deus um coração ensinável, pedindo a Deus direção, pedindo a Deus que te ensine a obedecer. Porque muitas das vezes, por conta do nosso orgulho, por conta do nosso ego, por conta da nossa própria vontade, a gente não quer obedecer. A gente acha que a nossa vontade é melhor, que a nossa opinião é melhor, que o que a gente acha é melhor.
Mas a vontade de Deus, ela é melhor que a nossa. Ela é boa, perfeita e agradável, mesmo que a gente não compreenda. Então, aceite a vontade de Deus, aceite a direção de Deus e obedeça essa direção. Amém? Vamos orar? Espírito Santo de Deus, nesse momento eu quero abençoar, Pai, cada uma dessas mulheres que permaneceram conosco até o final. O Senhor está nos ensinando a terminar aquilo que nós começamos. Às vezes, a nossa falta de obediência é a procrastinação, a nossa falta de obediência é a inconstância, a nossa falta de obediência é realmente uma desobediência. É o Senhor falar e a gente não obedece, é o Senhor mandar abraçar alguém e a gente não obedece, é o Senhor colocar uma palavra no nosso coração e a gente não libera, é o Senhor nos direcionar a algo e a gente não obedecer. Mas eu quero te pedir, Senhor, que o Senhor venha direcionar os nossos caminhos, que o Senhor venha direcionar nosso andar, nosso caminhar, que não venhamos nos desviar para lugar algum que não seja a tua vontade, que venhamos estar no centro da tua vontade, que venhamos obedecer, porque obedecer é melhor do que sacrificar. Eu sei, Pai, que o Senhor está tratando de nós, que o Senhor está trabalhando em nós, que o Senhor está nos moldando de dentro para fora, trabalhando no nosso caráter, trabalhando no nosso ego, no nosso orgulho, no nosso eu. Pai, em nome do Senhor Jesus, visita cada mulher nessa noite. Senhor, nos ensina a te obedecer. Nos ensina, Pai, ser alguém obediente à tua voz, à tua palavra, aos teus comandos. Pai, em nome do Senhor Jesus, não nos deixe, Pai, desviar do teu caminho, nem para a direita, nem para a esquerda, Pai, porque a tua voz, Pai, ela pode nos direcionar. A tua voz pode nos guiar. O Senhor, ó Pai, tem poder para nos alertar. Pai, eu te peço em nome do Senhor Jesus, abençoa cada uma. Abençoa a vida delas, a família, as finanças, o relacionamento, a saúde. Em nome de Jesus, visita todas as áreas da vida de cada um que esteve nessa live, Pai. Vai abençoando de uma forma poderosa e sobrenatural. Que venham ter uma semana abençoada, cheia de testemunhos, cheia de notícias boas, cheias do trabalhar do Senhor, cheios de milagre, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe cada uma de vocês. Fiquem com Deus. A Isa tá por aqui, coisa boa. Vi que a Léo entrou, Dárcia, Lorena. Muita gente com a gente hoje. Que Deus abençoe cada uma de vocês. Fiquem com Deus e até a próxima. Vou deixar gravado no YouTube. Não vai ficar no Instagram live. Então, você que não assistiu, você que chegou pela metade, quer pegar completo, vou colocar no canal do YouTube, tá certo? Fiquem com Deus e até a próxima!